Contribuições da ciência quântica ao catecismo. Quinta parte. Ensinamentos espirituais. O espírito eternidade e crescimento do espírito. Esta vislumbração de conceituação, a idade diretamente proporcional a um quanto de energia, é enquanto aquela estação energética é vibracional dentro daquela atmosfera em que ele vive, porque nós temos uma determinada capacidade energética em cada mundo. Eternidade e crescimento do espírito. Esse fim energético nada mais é do que o voo que o espírito dá em outro nível energético. Por exemplo, se eu sou muito materializado, eu vivo em regiões umbralinas. Eu tenho um quanto de energia que é diferente do quanto a ser atingido por aquele orbe. Eternidade e crescimento do espírito. Quando eu atinjo o nível de evolução buscado naquele planeta, o ciclo finda. E eu passo dessa esfera energética para uma nova, não perdendo a personalidade. Porque se nós perdêssemos, nós estaríamos transgredindo a lei do progresso e nós perderíamos a individualidade. O crescimento do espírito é ad eterno, mas há que se diga, cada mundo tem o seu ápice de perfeição. Muitas das vezes lhe falta o sentido material para ver que ali pode ter uma civilização tão evoluída que não necessita mais de materialização. Espírito depurado e controle energético. Interessante observação é se analisar sobre o prisma energético de que o espírito depurado tem um controle energético das suas vibrações, sendo que ele poderá diminuir o fluxo energético ou expandi-lo. Assim foi Jesus. Por isso, os espíritos superiores podem visitar todos os locais que intentam, sejam evoluídos ou não evoluídos. Somente para ilustrar, há espíritos que se manifestam em determinadas localidades de espíritos não esclarecidos e não são percebidos, porque a variação energética é tão sutil que aqueles irmãos, mesmo desencarnados, não conseguem perceber a matéria rarefeita. Todo espírito é santo. Não há um espírito santo que ilumine os corpos, mas há um pensamento da vontade divina na matriz energética que determina pelo sopro da vida ao espírito. Mas este sopro de vida, no que chamais de consciência do espírito, não é feito de forma involuntária ou voluntária pela matriz. É uma conquista do espírito. Ele não cria simplesmente por criar. Ele coloca o germe
E desde que nós nos chamamos de reino mineral, já há um sopro instintivo naquilo, no minério, na pedra, na brutalidade, na solidez daquele corpo. Na proporção que ele adquire as oportunidades de espera, de paciência, de serventia da matriz, galgará o desenvolvimento maior. Mas para que ele mude de reino, é necessário muitos anos e muitas análises. Análise do corpo físico e do espírito. Para que o espírito habite o corpo, separe o espírito do corpo, para que nós possamos analisar a tua temática. Este corpo físico é constituído através da matriz, e essa matriz condensará a sua energia, transformando-a em matéria orgânica, em nutrientes, em nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. É como se vós tivesseis em vossas mãos água límpida sobre o pH neutro. Como vós impregna o vosso pensamento, ou benéfico ou maléfico, terá alterado a neutralidade da água. Então, assim, é a matriz energética. Vós sois envoltos por uma atmosfera, não é isso? E essa atmosfera é carregada de uma energia límpida, cristalina, que à proporção que a matriz energética direciona seu pensamento, ela se modifica. E ela se modificará em diferentes formas de energia, seja ela elétrica, seja ela orgânica, seja ela magnética. Este corpo nada mais é do que a condensação da matéria-prima. Tanto é verdade que após o desencarne do espírito, na separação do corpo, todos os nutrientes são absorvidos e retornam à matriz para a constituição de outro corpo. Quando o médium está propenso a concentrar-se em nós, espíritos, ele irradia fluidos. Esses fluidos se combinam com os nossos fluidos e do ambiente que já foi preparado. Aí eu lanço a minha projeção no cérebro dele e utilizo o comando cerebral, que me dá a oportunidade das funções orgânicas e fisiológicas dele. Porém, a carne dele é predisposta à minha. O espírito dele não sente o que eu sinto no momento. Pureza da energia e materialização. Quanto mais a energia é pura, mais ela é imperceptível do ponto de vista da matéria. O que mais vale na evolução espiritual não é só o conhecimento científico, é também ter a moral elevada, com a inserção na caridade, no perdão, na compreensão, na compaixão e no sofrimento do próximo. Que antes do nosso mundo físico existir, o mundo espiritual já pré-existia. A comunicação dos espíritos ocorre devido à sintonia entre a frequência magnética do espírito com a diferença de potencial de um campo energético de uma criatura. O espírito é um quanta identificado e tem personalidade. O crescimento espiritual é ad eternum. O espírito é uma estação energética vibracional dentro de um determinado mundo. O espírito pode voar entre diferentes mundos,
diferentes estados energéticos e não perde sua personalidade, porque não transgride a lei do progresso. Cada mundo tem seu ápice de perfeição. Quanto mais a energia espiritual é pura, mais é imperceptível sob o ponto de vista da matéria. Universos paralelos existem. Jesus é o ponto de partida para a Terra. Jesus está entre nós, habita locais de sofrimentos. Lembra Francisco de Assis. Existe uma partícula una e indivisível, Deus, de onde partem todos os complexos de agregado dessa partícula una, desconhecida e subjugada aos valores da matéria. Deus é só amor. Tudo que imaginam, tudo os é imensurável. O teu trabalho é árduo, mas perfeitamente realizável. Fazes o que tu podes fazer, tens inteligência para isto. Energia quântica caminha para esclarecimento do espiritismo. Ciência e religião. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos de Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, e que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinada, se prestará um mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão. Já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus.